Muito boa noite para você que está nos ouvindo. Estamos no canal Incêndios Verso Reverso, de novo com a presença da Silvia Garcia, que se tornou então nossa também residente aqui no grupo, o Nico Vergueiro, o Marcelo Câmara e eu, Alexandre Valverde, para conversarmos sobre arte, política, religião e psiquiatria. E a Silvia trouxe hoje um outro texto, né, Silvia, que você gostaria de ler, do Ailton Krenak. Você Sim, pode apresentar para a gente, por favor? posso. É um texto do livro A Vida Não é Útil, da Ailton Krenak. Vamos lá. Ao longo da história, os humanos, aliás, esse clube exclusivo da humanidade, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos protocolos das instituições, foram devastando tudo ao seu redor. É como se tivesse elegido uma casta, a humanidade, e todos que estão fora dela são a subhumanidade. Não são só os caiçaras, quilombolas e povos indígenas, mas toda a vida que deliberadamente largamos à margem do caminho. E o caminho é o progresso, essa ideia prospectiva de que estamos indo para algum lugar, há um horizonte, estamos indo para lá, e vamos largando no percurso tudo o que não interessa, o que sobra, a subhumanidade. Alguns de nós fazemos parte dela. É incrível que esse vírus que está aí agora esteja atingindo só as pessoas. Foi uma manobra fantástica do organismo da Terra tirar a teta de nossa boca e dizer: respirem agora, quero ver. Maravilhoso mesmo. E tem essa questão disso, assim, será que a Terra está se vingando da gente, né? Como E até onde vai, né? Se essa vingança só começou, a gente vai ficar até quando assistindo esse espetáculo, né? Super legal esse texto que você trouxe, Silvia. Eu anotei duas coisas aqui que acho que a gente pode começar a partir desse conceito, né, que acho que o Krenak traz, que é essa ideia do progresso, que inclusive está na nossa bandeira como lema, né? E que progresso é esse? E esse conceito da subhumanidade. E pensar quem são essas pessoas, né? Que acho que se dialoga com os outros filmes que a gente fez, os ninguéms do Galeano, né? Acho que a gente está falando de nomes distintos, mas apontando as mesmas pessoas, né? E antes de a gente começar a gravação, a gente estava conversando abertamente, a gente falou, nossa, a gente precisa falar sobre isso aqui, e acho que o gancho está aqui já nesse conceito de subhumanidade, Silvia, pensando nessa questão dos pacientes psiquiátricos, né? E que essa semana o governo apontou e fazer um grande revogaço, né? Revogar uma série de portarias que estabeleceram serviços de saúde mental no país e que vieram a esteio da democratização, né? Acho que desde o surgimento do SUS com a Constituição de 88, e então na saúde mental, esse processo de democratização da saúde, ele passou pela desconstrução dos manicômios brasileiros, que era o único modelo vigente, junto dos ambulatórios médicos, né? Então criou-se nesses tempos, vamos chamar de 88 a 16, esses 28 anos de democracia, porque não confundamos mais, estamos vivendo uma ditadura, né? A gente não precisa mais se iludir nesse sentido, nós não vivemos mais uma democracia. O que foi construído nesse período foram serviços de saúde mental que acompanham a necessidade da diversidade dos próprios problemas psiquiátricos, né? A gente não tem uma condição só que se aponta como saúde e uma outra condição que se aponta como doença mental grave, como se não existisse nada nesse intermeio. E ao longo dessas décadas, estabeleceu-se uma série de estruturas para dar conta das demandas dos pacientes que saíram dos manicômios. Então, criou-se o Centro de Atenção Psicossocial, que cria essa camada intermediária, que é um espaço de convívio, de convivência, de tratamento, que é o antigo hospital dia, em que a pessoa passa o dia ali, tem alguns CAPs em que a pessoa inclusive dorme, acaba se tornando a residência da pessoa, mas se não se torna uma estrutura de acompanhamento intensivo em que a pessoa vai e frequenta aquela unidade ao longo da semana, ao longo dos dias, volta para casa depois e tal. E não só isso, né? Foi se criando também estratégias para acessar as pessoas que são moradores de rua, para acessar pessoas que têm problema com o uso de drogas, com abuso de substâncias e tudo mais. E a ideia, então, desse grande revogaço é suspender essas estruturas existentes e investir num modelo, de novo, médico-cêntrico. Então, como se a única figura que cuidasse da saúde mental fosse o psiquiatra, o médico, e como se os outros profissionais não tivessem interesse ou algo a acrescentar nesse sentido, e deixar os manicômios e reinstalar esses manicômios, investir no ressurgimento desses manicômios e
nessas instituições que a gente vê crescendo ao longo dos últimos tempos, e principalmente agora nesses últimos 2 anos, que são essas instituições ligadas a igrejas, principalmente igrejas evangélicas, e que se dizem instituições terapêuticas e que você faz internações de longo período, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas que a gente sabe que acontece, inclusive, tortura, maus tratos, negligência e descuido dessa população, e que elas não são atendidas medicamente, né? Elas são atendidas por pessoas que se dizem ali curadores e sei lá o quê. E então a gente está vendo, nessa semana, claramente um ataque a uma estrutura construída ao longo de 3 décadas e que vai se desmontar por quê? Considera-se que essas pessoas fazem parte desse grupo que são os subhumanos, né? Por que subhumanos? Porque na lógica das pessoas que podem afrontar os direitos dessas pessoas que são fragilizadas, a lógica é o quê? Esse indivíduo, ele tem uma doença crônica, intratável, incurável, nunca vai voltar a ser produtivo para a sociedade, nunca vai voltar a ter um emprego, nunca vai voltar a pagar impostos, então ele vira um sorvedouro do dinheiro público para quem investir num tratamento refinado, com uma série de profissionais, porque quando a gente está falando do CAPS, a gente está falando não só do psiquiatra, a gente está falando do assistente da assistente social, da enfermeira do enfermeiro, do clínico da clínica, que estão ali também atendendo a parte da somática, dos psicólogos, das psicólogas, as assistentes sociais, quer dizer, uma série de outros profissionais que enriquecem e colaboram para o tratamento dessa pessoa e que levam isso para um outro patamar, só que isso tem um custo bastante elevado. Então, a dinâmica, o raciocínio dessas pessoas é para quem investir tanto dinheiro em um grupo que não vai devolver esse dinheiro para a sociedade? Então, vamos esquecer essas pessoas. Vamos deixá-la à margem do mundo e partir para essa lógica de progresso. Agora, que progresso é esse que esquece justamente o que se progrediu nesses últimos 30 anos e abandona esse projeto e deixa essas pessoas à míngua? Então, eu acho super interessante você ter trazido esse texto e dar a oportunidade para a gente poder falar sobre esse assunto também, que é um assunto que está mobilizando a comunidade médica, principalmente a comunidade psiquiátrica e a comunidade psiquiátrica progressista, porque não são todos os psiquiatras também que estão em uníssono em relação a essa a aversão a esse grande revogaço, mas que bom que a gente está com a oportunidade de poder falar algo sobre isso e trazer essa questão aqui. E o Marcelo, inclusive, durante a semana, muito mobilizado por essa questão, falou assim, nossa, como a gente pode se mobilizar nesse sentido, né? De que maneira a gente pode se fortalecer para também ser uma barreira, né? Fazer oposição a esse tipo de desmonte. E é interessante mesmo essa pergunta do Marcelo, né? Porque eu me vejo nessa situação, por exemplo, em que eu estou num grupo de WhatsApp conversando com 250 colegas num grupo, 180 colegas no outro, as pessoas ali revoltadas, tentando organizar alguma coisa dentro do âmbito ali nosso, né, de profissionais da área, mas como a gente consegue dialogar com outros grupos sociais, com outras comunidades que poderiam fortalecer essa luta. E ainda a gente pensa assim, poxa, como fazer para a gente sair dessa bolha do WhatsApp, da bolha dos profissionais e levar essas demandas, esses questionamentos para outros grupos. Então, eu vejo isso como um movimento muito bonito nosso, assim, nesse sentido de, bom, acho que cada um de nós podendo depois oferecer esse material para as nossas bolhas e fazer romper essas fronteiras, fazer esse discurso seguir adiante para que outros ouvidos aí nos ouçam, né? Então, fica aqui minha fala para registrar esse momento, registrar essa resistência que a gente vai precisar fazer e apontar a gravidade do que significa esse desmonte, considerando que nós saímos de uma ditadura há menos de 30 anos e que, no Brasil, durante a ditadura, os serviços psiquiátricos foram usados como instrumento para a ditadura funcionar. Em que medida? Você coloca dentro dos manicômios os presos políticos. E se a pessoa levanta a voz ali para dizer estou sendo perseguida pelos generais, mais uma razão para continuar internado, seu esquizofrênico que está acreditando que está sendo perseguido. E pessoas que eram torturadas dentro de hospitais psiquiátricos, pessoas que morreram dentro de hospitais psiquiátricos, negligenciados e que eram presos políticos que estavam colocados ali a serviço da máquina do Estado, que queria matar essas pessoas, aniquilá-las, e nada mais fácil do que deixar morrer num serviço em que as pessoas são esquecidas. O manicômio é uma grande máquina do esquecimento das pessoas que estão ali, que é o grande ostracismo, né, que a gente estabelece das pessoas que a gente não quer mais ver e circulando na sociedade, né? Então a gente também fica com essa dimensão desse flerte com um higienismo
que é o quê? Essa necessidade de você aniquilar aquilo que você não tolera, porque aquilo está te perturbando a visão ali, né, da cidade, assim, a ordem das coisas. A minha calçada está suja, tem esses 5 mendigos aqui, eles são o quê? Usuários de crack, eles são esquizofrênicos, eles não trabalham, eles são depressivos? Bota literalmente na carrocinha e joga no manicômio, e deixa ali. Será que é isso que está se planejando? Quer dizer, se a gente pensa que o bolsonarismo pode se encaminhar para um projeto totalitário, para um projeto da instalação de uma ditadura. Eu falo que a gente está numa ditadura, só que com aparência de democracia, apesar de a gente ter sofrido um golpe e da eleição ter sido completamente fraudada. Então, isso já caracteriza por si uma ditadura. Mas suponhamos que eles queiram levar isso para um outro nível do autogolpe, do estabelecimento por decreto de um novo AI-5, como falou o filho dele em um momento, e eles restabeleçam a ditadura. Eles precisam preparar, eles precisam passar o tapete para que os tanques avancem sobre o país. E manter instituições médicas, psiquiátricas, que tenham o controle sobre o corpo das pessoas, porque não esqueçamos que um psiquiatra pode, por determinação, colocar uma pessoa no manicômio por simples uma canetada ali. Eu falo assim, essa pessoa não tem mais a possibilidade de circular aqui na cidade. Faz internação involuntária. Ou seja, será que nós vamos contar com psiquiatras que vão corroborar com essa atitude totalitária e participar desse processo de fascistização da sociedade? Esse processo de ostracização dessas pessoas que estão hoje marginalizadas? Será que é isso que está se desenhando? Porque para que um processo totalitário aconteça, você precisa de estruturas que ecoem e que corroborem essas atitudes totalitárias, e o higienismo faz parte de uma delas, e ter uma instituição em que você possa que possa servir como campo de concentração, gente, acho que não é outra palavra, e um manicômio pode servir como campo de concentração, você tem aí um pré-desenho de um processo totalitário que está se desenhando, a gente vai fingir que não está vendo, eu vou achar que, eu como psiquiatra vou pensar, olha, o Bolsonaro está querendo economizar dinheiro público, nós não temos mais fundos para lidarmos com tantos contingentes de pessoas problemáticas. O que é isso? Qual a justificativa real para a abolição desses serviços? Isso não fica claro. E aí a gente fica nessa posição paranoide, né? Esse doutor aí está ficando maluco, já está acreditando que o Bolsonaro está querendo instalar uma ditadura. Ué, a gente vai ficar cego, então, para as coisas? A gente vai fingir que não está vendo aquilo que está desenhado na nossa cara, sabendo que 30 anos antes os manicômios eram usados como depositórios de pessoas? O que nós vamos fazer em relação a isso? Quem vai ouvir essa denúncia? E o que se desenha daqui para frente? Qual é o limite dessas ações desse governo que estão desenhando uma ditadura futura e que a gente vai ficar fingindo que não está enxergando? É o meu desabafo, pessoal. Quis trazer esse tema. É lógico. Alexandre, você coloca uma questão que é muito clara e assim, essa coisa que nos aflige foi quando se naturalizou aquele depoimento, aquela declaração que ele deu no processo, acho que foi de impeachment da Dilma, em que ele falou pela memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ou seja, ao evocar aos quatro ventos, na mídia, na Rede Globo, para todo o Brasil, a figura de um torturador, o maior dos torturadores da história do Brasil, por assim dizer, e isso ser assimilado pela sociedade, não ser visto como um escândalo, sendo que a gente, como você disse, passou por um processo traumático de ditadura e não faz muito tempo. Então esse cara ele vem com essa mensagem muito clara e vem com esse projeto muito claro nesse momento. E não só vem, como ganha. Agora, como é que o Bolsonaro é eleito? Pelas mãos de quem ele é eleito? Pelas mãos do antipetismo? Não, não só. Pelas mãos da classe média? Não, não só. Mas pelas mãos de quem cometeu o atentado contra ele, que foi, na hora foi tido pela mídia e logo depois foi tido como um maluco. Foi tido como um psicopata. Porque é interessante que esse cara seja um psicopata, um maluco, declarado um demente, o Adélio. O Adélio, né? É Adélio. Então, eles colocam ele numa situação incomunicável, não pode dar entrevista para ninguém, não pode falar com ninguém, há uma caixa preta ali dessa questão.
ele é um maluco, fica esse fantasma na história, mas a gente não pode esquecer que esse episódio elegeu o Bolsonaro. Elegeu o Bolsonaro. Ele saltou, se não 10, 20 pontos logo depois desse episódio. E, claro, é um maluco, detesto essa palavra, mas é um maluco da ocasião e muito interessante para eles, né? O Bolsonaro vem com esse projeto de destruição e a pandemia, já cheguei a falar aqui, eu acho que a pandemia para ele é o prato perfeito. É a tempestade, não é a tempestade perfeita, é a situação perfeita para o Bolsonaro, para um ditador, é essa pandemia. Porque ele enfrenta os problemas na base do negacionismo. Ele já chegou a alegar lá atrás que seria bom jogar uma bomba e matar 30 mil pessoas. Tal. Não, ele está conseguindo muito mais. Com uma doença misteriosa chinesa, né? Chinesa, para completar a coisa, chinesa, ele consegue matar muito mais. Não vamos cair nesse discurso de que a pandemia atinge a todos de modo igual, que não é verdade, porque a pandemia não nos iguala na desgraça, ela aumenta as diferenças sociais, ela deixa mais claras as diferenças sociais, ela escancara as diferenças sociais. Então, veja bem, nessa segunda onda é muito claro. A classe A e B agora, nessa pausa, quando teve uma queda de número de mortalidade, de casos, saiu, relaxou e se infectou, e se contaminou. Então, eles já foram os primeiros aí que teve um crescimento muito grande. Mas eles, hoje, como o controle da pandemia, os médicos estão sabendo lidar melhor, a mortandade caiu muito, né? Os casos aumentaram, mas a mortandade caiu muito. Agora, eles têm a condição de ser tratados lá no Sírio, né? No Einstein, não sei o quê, com todo o negócio. E o pessoal da Zona Leste, o pessoal que está nas periferias, como que eles podem fazer isso? No Rio de Janeiro, 99% das UTIs lotadas. Tal. Essa questão da saúde mental que o Alexandre posicionou, é interesse deles destruir esse projeto, né? E optar de volta ao sistema manicomial, né? Que são prisões, né? que são centros de tortura, né? Como eram feitos na época da ditadura, né? Então, é a lógica. O cara começou ali, saudando um torturador. A lógica do torturador. Não vamos esquecer o seguinte, que o objetivo do torturador é desestruturar totalmente a pessoa torturada, né? O seu torturado. Desestruturar, enlouquecer ele. Mas ele também é um louco. Ele é um louco à sua maneira. Ele é um sádico, né? Ele é o psicopata. Isso é um tema que volta à tona. Assim, a gente tem que falar insistentemente sobre esse assunto. Assim. Acho que elucidar para as pessoas quais são os aspectos da psicopatia, do comportamento antissocial, o que é uma pessoa dessa que pratica esse tipo de comportamento, que é justamente o de avançar, vamos dizer assim, violentamente sobre o corpo do outro, sobre a liberdade do outro, tolhindo, inibindo, retirando, né, direitos e parte, né, não só direitos, que acho que essa coisa da tortura tem esse aspecto concreto de você arrancar da pessoa. Você não quer arrancar só a palavra da pessoa, você arranca a dignidade, você arranca a sanidade, você arranca partes do corpo dessa pessoa. É esse o exercício da tortura, né? E isso é o próprio da psicopatia, e isso é um traço característico dessa formação desse governo. Esse governo atravessado por esse traço psicopático. O Bolsonaro, ele falou tudo isso bem antes, ele falou que queria matar 30 mil pessoas, que o perfeito seria isso.
ele saudou o torturador, e está acontecendo tudo isso por outros caminhos. Mas o fato é, fazendo a ligação com o texto que o Krenak, que a Silvia trouxe, exatamente, uma boa parte da sociedade brasileira, que historicamente tem traços autoritários, muito violentos, inclusive, né? É subhumana, não sabe reconhecer as minorias, não sabe reconhecer os índios, não sabe reconhecer os negros. É um país muito desigual. E a gente não enfrentou isso até hoje. Nem superficialmente. A gente pensou que enfrentou, mas não. A gente tentou enfrentar, mas não. Hoje a gente vê um retrocesso imenso de tudo isso e vê que a cada dia a gente está perdendo mais terreno. E eu acho que o único caminho possível para enfrentar tudo isso que está acontecendo, entendeu? É exatamente fazer ecoar esse tipo de ideia do Krenak, que é, enquanto a gente não conseguir reconhecer o ser humano como, né, uma coisa só, as minorias, tudo isso, não vai ser possível. A nossa sociedade vai ser esse genocídio, essa coisa que está aí. O Bolsonaro, ele não é uma excrescência, ele é um representante fidedigno de boa parte da nossa sociedade, entendeu? Então, ele não é uma coisa alienígena. Ele é um retrato de boa parte da nossa sociedade. Ele estava lá 28 anos como deputado. Então, o Krenak está falando isso. E a gente fica numa guerra inglória porque são muitas as causas. Uma hora é assassinato de guaranis, uma hora são as vítimas da mineração, uma hora é a Amazônia pegando fogo. Você não tem respiro, fôlego para acompanhar, entendeu? Então, eu acho que a questão passa muito por aí. Ou a gente se une, e aí precisa ser uma coisa muito coordenada, e tem que ser suprapartidária, tem que ser. Mas eu acho difícil, porque a gente vê muito diálogo. Eu acho que as redes sociais separam mais do que unem. Então, a gente está numa bela de uma encruzilhada. Mas o texto do Krenak é preciso nisso. A gente tem na nossa sociedade castas, como na Índia, os sub-humanos, os mais um pouquinho humanos, uns pouco mais humanos, uns pouco mais humanos. Então não dá. É horrível isso, é terrível isso que acontece. Eu quero colocar mais lenha na fogueira, porque além desse revogaço, saiu uma notícia essa semana de que ele suspendeu todos os exames de genotipagem de AIDS e de HIV, de hepatite C, né? Porque ele esqueceu, ele deixou vencer propositalmente um contrato. 900 mil pessoas hoje vivem com HIV e estão em tratamento. Eu acho que isso dialoga diretamente com essa questão de saúde mental, sabe? Porque eu acho que a gente está vivendo um governo genocida, né? De extermínio das populações. E o que a gente faz com isso, né? Porque uma coisa fala diretamente com a outra, né? Não tem como dizer que não. Não dá. E outra coisa, a suspensão desse sistema de saúde, os moradores de rua vivem, você tem um número altíssimo de moradores de rua, se eu não me engano, 26 mil em São Paulo, e vamos acreditar que esse número aí está multiplicado, já está multiplicado. Essas pessoas têm problemas de saúde mental muito sérios, quer dizer, então a gente está falando dos moradores de rua, a gente está falando das pessoas com problemas de saúde mental, a gente está falando dos pacientes com HIV, e aí eu quero trazer, a gente também está falando, a gente não fala disso, mas as pessoas que estão encarceradas também, né? As pessoas que estão encarceradas é como se elas não existissem, né? Não se fala sobre isso, então esses ninguém, de novo nós estamos falando desses ninguém.
acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso, porque parece que é algo bem articulado, né? Muito bem articulado, muito bem pensado, muito bem estruturado, e com esse disfarce de que, ah, não, mas eu não falei isso, eu disse isso, mas não foi bem isso é fake news, né? É com esse tipo de gente que a gente está lidando, né? Esse exemplo que você trouxe desse contrato que caducou sobre esses testes de HIV, Silvia, ele é mais uma representação, um fato do desmonte do Sistema Único de Saúde. Sim. E o que significa esse ataque ao SUS, né? Que as pessoas criticam tanto? E por que as pessoas criticam tanto? Né? Na mídia, a mídia de direita passa o tempo dela achincalhando o SUS. Né? O Sistema Único de Saúde talvez seja a maior conquista da Constituição de 88. Porque o SUS ele é um sistema que considera a universalidade, a integralidade do atendimento e a equidade do acesso e entende que toda pessoa, isso está acho que é, se não me engano, o terceiro parágrafo da Constituição, que toda pessoa tem direito à saúde. E é a partir desse parágrafo que o SUS é estabelecido como grande instituição e estrutura democrática que o Estado se prepara e se organiza para oferecer para toda a sua população. E hoje o SUS ele dá conta de 80% das demandas de saúde desse país. As pessoas têm que saber isso, porque as pessoas criticam, mas elas não têm noção do nível de profundidade, de complexidade dos procedimentos que o SUS faz. Porque é esporte das pessoas ficar falando mal do SUS. E o que significa isso? A gente não conseguiu isso. A gente não conseguiu uma estrutura de alcance dessa monta que beneficia 80% da população na reforma agrária. A gente não conseguiu fazer isso. A gente não conseguiu um projeto de educação que beneficiasse, que gerasse universidades públicas para 80% da população, ou que gerasse ensino médio e fundamental de qualidade para essa população, como o SUS conseguiu. Então, a saúde se organizou nesses últimos 30 anos para estruturar esses serviços e que levam, então, em si, o SUS é uma estrutura democrática, é uma estrutura que entende que o Estado se dedica e se consagra ao povo. Então, um ataque ao SUS é, obviamente, um ataque à democracia, por essas razões. E você falou dos moradores de rua, Silvia. 80%, isso é dado sabido, tá? Que você me falou, me veio aqui, não vou me lembrar a pesquisa, mas é uma coisa que a gente estudava na faculdade, assim, 80% da população de rua tem um problema psiquiátrico. E aí a gente não sabe se, porque elas têm um problema psiquiátrico, elas foram relegadas assim, a miséria pelas famílias e foram se encontrar na rua, ou se a rua produz doença ao ponto de que 80% dos moradores acabem desenvolvendo uma doença mental grave. E o HIV, como você comentou, é uma doença que, para muitas pessoas, está associada ao quê? À perversidade do comportamento, à homossexualidade, à promiscuidade. Então, assim, dessas pessoas lá que se sujam, que não se cuidam, e eu acho que, inclusive, a gente já ouviu isso até da boca do Bolsonaro, que se eles fazem o que fazem, se eles se contaminaram, eles que assumam isso, né? Que o Estado não tem que assumir o tratamento dessas pessoas. Ou seja, e tem muita gente que acredita nisso mesmo. Assim, como assim essas pessoas depravadas, que transam sem camisinha, que usam droga e tralalá, vão, então, agora porque eles estão com essa doença grave, ficar choramingando aqui para serem tratados de graça pelo sistema que eu tenho que pagar com os meus impostos. É isso que as pessoas pensam. O fascismo... O Brasil foi... Desculpa se interromper. O Brasil é referência, foi referência durante muito tempo no tratamento à AIDS, né? E agora a gente tem que passar por isso. O SUS é um dos sistemas mais complexos do mundo. As pessoas têm que saber isso. Assim, o modelo de atendimento a pessoas com HIV no Brasil, ele é referência para o mundo inteiro. Ele é referência para a OMS. E o SUS, em muitos aspectos, ele é. E ele é essa estrutura de democratização, de devolução de todo isso que a gente produz no nosso país para as pessoas. A gente não conseguiu isso em outras esferas, como a gente conseguiu na esfera da saúde. E o que a gente faz com o SUS? A gente tenta, na medida que a gente vai fazendo esses esforços, lutando contra essa pauperização toda, dar à pessoa a clareza de que ela é digna da própria vida, de que a gente está ali, o Estado está ali, a comunidade, a sociedade toda está organizada também para que ela possa existir com saúde, produzir, ser feliz, viver e tudo mais. E o que se quer com o desmonte do SUS? Deixar as pessoas à míngua, que elas sejam proletárias, trabalhadoras, se elas adoecerem por qualquer razão e morrerem, paciência, troca por outra pessoa que vai substituí-la muito prontamente.
Eu acho que vale a pena a gente observar que nunca houve uma explosão tão grande de convênios médicos, né? Ou empresas, doutor consulta, e tantos outros. Houve uma explosão nos últimos anos, durante esse governo, dessas empresas focadas para a saúde. Quer dizer, isso não é à toa, né? Esse desmonte, esse desejo de desmonte do SUS não é à toa. Exatamente. Isso é muito bem articulado. Eu fico pensando que é um plano muito bem arquitetado, fascista e muito bem arquitetado, como todo plano fascista, né? Uhum. De deixar as pessoas à míngua, de excluir as pessoas, né? De exterminar com uma grande massa. E gerar também essas falsas camadas de pessoas que não se sentem subhumanas porque conseguem pagar um convênio, mas cujo convênio tem, no máximo, uma clínica pintadinha, colorida, bonitinha, com umas poltroninhas mais confortáveis, mas que, no fim das contas, a qualidade do atendimento não vai ser superior à do SUS. Sim. E não vai se equiparar ao atendimento privado, mas a pessoa fica com a impressão de que eu pago meu convênio, eu sou diferenciado e tal e tal. Porque essa é a ilusão também que se quer criar na pessoa, assim, você tem o seu dinheiro, você não é subhumano. Ele não é subhumano até a página 2, porque a hora que acabar o primeiro extrato de subhumanidade vem o segundo em que nós estamos incluídos. Então, ninguém está livre disso, né? Como a gente fala, a gente fica achando que... Por favor, Nico. Isso mesmo. Desculpa, Nico. Não, só que só me vem na cabeça a coisa óbvia que... Não, que a divisão da subhumanidade é meio essa, não é nem usando uma moralidade que a gente está destrinchando, que é uma hipocrisia, né? Que, tipo, os filhos dessas pessoas que estão usando essa moralidade como armas ideológicas, a gente sabe que, tipo, se eles precisarem aborto ou remédio para AIDS ou remédio psiquiátricos, eles têm o acesso, né? Tipo, o privilégio não... A lei não aplica para os privilegiados, né? Isso é muito importante, porque só reforça que é, tipo, uma guerra de classe mesmo, né? Tipo, porque sobre qualquer lei a gente ainda vai ter nossos acessos às coisas que a gente precisa. A gente não precisa, os privilegiados, digo, né? Não precisamos seguir a lei. E, Nico, eu também Por diria isso até, o SUS, ele... Desculpa, perdão. A sua última frase cortou o som, a gente não ouviu a sua última frase. Não, que a lei, essas coisas, esses desmontes só se aplicam para os necessitados, né? Os privilegiados não se afetam com todo esse desregulamento e etc. Tipo, a prática privada acomoda e comporta qualquer dinheiro, né? Então... E, Nico, não, mas tem uma outra questão ainda. As pessoas não sabem disso, mas assim, o SUS ele não atende só a população pobre. As medicações de Sim, alto custo para câncer, para vários problemas assim de ordem de reumatologia, os intérferons que a gente usa nas hepatites, as imunoterapias que muitas pessoas das classes privilegiadas usam são pagos integralmente pelo SUS, porque cada dose desse remédio custa R$15.000. Então, nem quem julga ter dinheiro não vai conseguir comprar esse remédio e usa o sistema público. Mas nessa hora, eu tenho câncer e tudo mais, não sei o quê. E obviamente, você não vê o SUS desmontando o sistema de distribuição dessas questões, desses medicamentos e tudo mais. Eu, às vezes, até ver, mas assim, o que eu quero apontar com isso o SUS ainda, inclusive, trata as pessoas que são privilegiadas, porque a ideia do SUS não é fazer diferença de ninguém, assim, é que todos tenham acesso a tudo que se produz e que se sabe em medicina e que a gente possa oferecer isso da melhor maneira possível para as pessoas. Então, e o cruel é que as pessoas privilegiadas sabem muito bem como acessar o SUS e conseguir essas medicações caríssimas. Agora, vai oferecer um medicamento diferenciado para a população aqui, numa farmácia pública, se não vai ter ali um escarcéu ou tal. E aí vai tirar de quem? Vamos tirar recursos dessas pessoas de novo que não vão produzir, não vão pagar impostos, não vão fazer nada disso. Então, tem um ódio voltado contra essas pessoas mesmo. Tem uma coisa de... Parece que também encontrar ali um inimigo comum, uma pessoa que você possa chincalhar e virar a genia onde a gente vai jogar pedra, né? Desculpa, Marcelo. Imagina. Eu acho que o que o Nico fala também é uma chave para a gente trazer para essa conversa. Já que é incêndio, nós vamos botar na fogueira. A Silvia falou, mas é isso. Acho que explica um pouco tudo isso que está acontecendo.
essa coisa desse moralismo seletivo, né? Uhum. Que, na verdade, é isso, Nico. É o que você falou, é uma guerra de classe, cara. É o interesse do neoliberalismo, né, de um plano de poder. A gente viu agora, recentemente, todo o discurso do Bruno Covas para ser eleito, né? Para ser eleito contra o Boulos. Um dia depois, o Dória solta um número absurdo de, de, De de casos, pessoas. né? Ele segurou um mês o número de pessoas de crescimento de Covid em São Paulo e decreta um sistema de fechamento de fases, né? De Sim. No fases, dia passou seguinte da para eleição, né? Não fase teve amarela. No dia nem... seguinte. Acho que foi em Depois Foz do passou mais Iguaçu. uns 2 dias, ele decreta a privatização daquele complexo olímpico lá do Ibirapuera para virar um shopping center. Ou seja, ninguém é inocente, meu. Ninguém é inocente nesse jogo, né? E aí a gente assistiu uma outra coisa que é interessante também. A gente viveu, nesses últimos anos, com a Rede Globo e com todas as TVs, uma repercussão muito grande. Uma coisa que aconteceu nos anos 90 na Itália e que aconteceu não sei o quê, um discurso muito grande que pegou a sociedade inteira brasileira falando de corrupção, corrupção, corrupção. Mas a corrupção aqui foi seletiva, porque a corrupção aqui só valeu para o PT, né? Só valeu para o Lula, para o Palotti, para o Dirceu, para o Genuíno, que inclusive foram inocentados. O Genuíno foi inocentado recentemente. Mas o que aconteceu? Não faz muito tempo, essa semana que passou, o Sérgio Moro defendendo um grande corrupto israelense. E agora? Depois de Vaza Jato, depois de defender um grande corrupto israelense, os filhos do presidente envolvidos em escândalos de corrupção e ninguém investiga. A morte de Marielle, 1000 dias de morte de Marielle e nada é investigado, sabendo que a gente sabe que foi gente da milícia envolvida e que saiu do condomínio do presidente. Então, essa seletividade, né, e que, de certa forma, a mídia controla essa informação. Controla essa informação com mão de ferro. E no editorial você joga com isso e você é a mão do mágico. Você faz o cara ver o que ele vê. E as pessoas ainda estão com areia nos olhos. Não, o problema é a corrupção do PT, que o PT que quebrou o Brasil. Não sei o quê. Essa polarização é interessante. Assim como essa pandemia também é interessante, né? Porque essa pandemia também mantém todo mundo em casa, mantém todo mundo impotente para reagir nesse período dessa loucura que está acontecendo. Então, o que a gente assiste aí? Essa seletividade da coisa é um controle e é um plano mesmo. E aí não tem santo na história. E aí você bota toda essa eleição de prefeito aqui, foi uma análise que eu vi outro dia, você falar que o Bolsonaro perdeu essa eleição não é correto. O Bolsonaro ganhou essa eleição, sim. Talvez o candidato do Bolsonaro não ganhou a eleição. Tal que PSDB ganhou, o DEM ganhou, o PSL, o PE, mas partidos de centro-direita e que, de certa forma, tem uma sintonia nas ideias higienistas, neoliberais, de Paulo Guedes, Bolsonaro e tal, e que vão fazer esse país quebrar em menos de 2 anos, quebrar e quebrar feio, pelo jeito, para uma boa parte da população, né? Foi vitoriosa. Então, eu fico perguntando, da onde vai vir a resistência? Não espere que a resistência venha do Luciano Huck, da Rede Globo, ou do Dória, ou de quem quer que seja. A resistência tem que vir de baixo, tem que vir dos progressistas, não vai vir do Ciro Gomes, não vai vir... Talvez nem venha do PT também. Mas de alguém do Estado, né, que tipo, me ocorreu agora ouvindo você falar que tem, acho que é uma condição do
da pós-colonial, que tipo que tem uma vergonha de ser ou ajudado ou que o Estado tome conta de você. A privatização no neoliberalismo é tipo a estratégia de marketing até, digamos. E é muito curioso que tipo nessa visão pós-colonial que tipo revender de novo a colônia os nossos recursos através da nossa própria sobrevivência, né? Então, tipo, tem uma coisa muito estranha com essa Nico, cortou um pouco o seu sinal. Propaga toda essa coisa para repelir sobre... tá cortando. Tá. Não sei. Agora está voltando o seu sinal. Pode retomar a sua fala, Nico, mas congelou sua imagem, inclusive. Pode retomar. O seu sinal melhorou agora. Não sei que ponto que cortou, mas eu só estava pensando nessa condição pós-colonial que a gente se encontra, que é tipo pró-privatização e tem um asco ou uma vergonha do Estado auxiliar ou do Estado fazer alguma coisa para o povo. Essa é a ideologia que propaga, né? E é muito, não curioso, mas nessa conversa onde tudo, o poder se conecta, né? Essa privatização que acontece é tipo recolonizando, né, esses espaços, tipo vendendo os recursos de novo de um país para fora e fazer dinheiro a custas da sobrevivência do povo, né? Tipo é muito interessante porque é uma perda de autonomia, né? Se eu estou entendendo, acho que é isso que você está trazendo, não é, Nico? Porque, no fim das contas, o Estado é a autonomia do povo. O Estado é o povo. Então, se você é o Estado, você está se devolvendo a si mesmo aquilo que você estruturou como povo. As pessoas têm essa ideia de que o Estado está dissociado da gente. Nós somos o Estado. Então, as pessoas não precisam ter vergonha de receber algo do Estado, porque, na verdade, é a estrutura que eu montei para me beneficiar. Todos nós deveríamos repetir isso, né? E é um complexo tipo de alguma coisa ligado também ao capitalismo, de você ter o livre-arbítrio ou a economia de consumir e que você quer consumir de uma maneira, né? É muito engraçado, tipo, em relação a, tipo, a Escandinávia, que é um dos países mais ricos, eles têm quase uma fetiche com o Estado e de Estado ser correto, né? Tem um oposto, assim, que ocorre. Eu acho que é uma coisa particular à pós-colônia, assim, tipo, ao trauma de séculos do que a pós-colônia causa na gente, de não só de não confiar no Estado, mas de confiar num Estado que não se pareça com o nosso. E Estado de uma maneira geral, de raça, de credo, sabe assim, tipo, enfim. Então, mas é ridículo que a gente não sabe da medicina indígena nas nossas universidades ou na escola de medicina, ou talvez vocês tenham isso, você pode falar melhor, mas tem tipo, é parte de todo um esquema que vem acontecendo desde o dia 1, né? E que, não sei, mas a gente fica reiterando tipo, o que é importante, eu acho, essa conscientização do problema, e tem a segunda parte, né, o reverso, que seria uma proposta de alguma... Não, é muito interessante. Eu acho até, Nico, eu acho que essa questão aqui não é... Eu acho que há 500 anos, mais de 500 anos, 520 anos, índio aqui no Brasil só serve para ser exterminado. Não só o índio, como a cultura do índio. O negro para ser escravizado. E assim, não é generalizando. Isso é meio óbvio até. Isso é meio óbvio, não é... Você pega e você vê. Então, a questão da privatização passa um pouco dos interesses de classe, porque a privatização ela vai funcionar para determinadas classes se beneficiarem. Agora, as classes, em sua maioria da população, elas nunca se beneficiam pelas privatizações. O transporte público fica mais caro, tudo fica mais caro quando se privatiza. Então, por exemplo, agora, eu estava citando, agora o pedágio aqui
na estrada aqui para Botucatu aumentou. O pessoal aqui não reclama. Como não reclama se aumentou? Por que não vai lá quebrar a porra do pedágio e tal? Quem é? Quem é o cara que administra há 30 anos as principais concessionárias de pedágio no estado de São Paulo? PSDB. Os filhos do Mário Covas, Exatamente. que é tido como um político santo. Só que quando ele saiu do governo do estado de São Paulo, ele deu um pedágio, uma concessão de pedágio para um filho, uma concessão de pedágio para o outro, deixou todo mundo bem de vida. Então, é interesse de classe. Todo mundo tem um interesse. E só se beneficia meia dúzia. O resto, né? O resto fica aí só se ferrando. A gente paga o preço de tudo isso. A gente é privilegiado, né? A gente não pode falar que não é privilegiado. A gente é privilegiado, mas assim, a gente tem que ter, como eu disse antes, um posicionamento diante disso, de falar assim, eu sou privilegiado sim, mas eu não concordo com isso. Eu sou branco, mas eu não sou racista. E mais do que não ser racista, eu tenho que ser antirracista porque eu fui privilegiado por isso. Eu sou homem, mas eu não sou machista. Eu tenho que ser antimachista porque... Enfim, a gente tem que ser ativista nesses pontos, porque realmente, cara, e isso é muito difícil. É muito difícil acontecer. Geralmente o cara vai falar, porra, é claro que você é a favor da privatização, vou me dar bem. Então, mas não vai se dar bem, né? Essa que é a questão. Pensando nessa história que a gente está falando do sistema de saúde mental que está sendo desmontado e no crescimento dessas instituições ligadas à igreja, o que você faz? Você pega dinheiro público que estava no SUS e que seria entregue nas mãos das pessoas que estão se beneficiando do tratamento, ou seja, é o Estado que somos nós, devolvendo para nós mesmos, e você coloca esse intermediário que é uma igreja que fala, eu sei fazer isso melhor que você, daqui para mim esse dinheiro, então o dinheiro sai do Estado e vai para essas igrejas. Que igrejas? Essas igrejas evangélicas que estão ligadas ao quê? A lavagem de dinheiro do narcotráfico, toda essa sujeira que a gente sabe que eles fazem. Então, aí é mais grave ainda, né, que é o Estado alimentando a máfia, diretamente, assim. Sob o pretexto de estamos cuidando das pessoas, e na verdade estamos torturando as pessoas. Mas se você partir da lógica que as grandes empresas mundiais, ou as grandes empresas nacionais, e quando eu falo grandes empresas, você pega até médias empresas, não tem nenhuma que entre seus negócios não tem um trafiquinho de droga, não tem o cara não é fabricante de café só. O cara não fabrica só colchão. O HSBC, que era um dos maiores bancos do mundo, foi o que promoveu a guerra do ópio na China. Eram os piratas que invadiram ali o sudeste da Ásia no final do século XIX. O cara é o cara da Nike. O cara da Nike, ele não faz só tênis. Não faz só tênis. Aí usa o trabalho escravo lá na Ásia, depois ele faz aqui, ele investe lá, não sei o quê. Aí ele... tem muita sujeira. E aí que está o problema desse tipo de capitalismo que se instalou, porque não tem a mínima ética e não tem a mínima legislação para controlar isso. E eles... Mas então... Como é que desmantela essa casta ou a segregação mesmo? Tipo assim, não, vamos começar a nossa sociedade, sei lá. Tipo, é o que dá vontade de fazer, civil, né? Começa num lugar novo. Dá vontade de falar assim, vamos esquecer esse Estado e a gente institui um novo, né? Para não fazer uma revolução, você vira as costas. Porque, não dá para ser mais consciente possível. Acaba... A gente viu o que foi o golpe contra Dilma. O que foi o golpe contra Dilma, cara? O que foi? Foi um golpe que os Estados Unidos organizaram, compraram todos os deputados, a mídia, tudo. Vamos derrubar para pegar o pré-sal e vamos tomar conta. Em um ano, que é o governo Temer, os caras tomaram conta do pré-sal. Foi rápido e indolor, sem uma bala disparada. Deixa eu trazer uma coisa otimista aqui. Eu estou um pouco influenciada, porque hoje eu vi um documentário que mexeu assim, com o meu imaginário.
Tem um documentário que chama Sementes, Mulheres Pretas no Poder. É um documentário sobre o Rio de Janeiro e das eleições de 2018. E ela traz um aspecto muito interessante, porque depois do assassinato da Marielle, 4.398 mulheres negras se candidataram. Foi um número 93% maior do que nas outras eleições. E algumas mulheres negras, pelo menos 4, se elegeram, né? Uma deputada federal. Eu fiquei pensando que o único jeito de, talvez, de combater, claro que isso é um pouco pueril, seja por esse caminho mesmo, seja por meio das eleições também. Então, assim, de certa forma, assim, eu confesso a vocês, eu não sabia desse dado, dessa informação, eu achei esse documentário muito legal, é um documentário que ainda está inédito, é uma bela homenagem à Marielle, mas são mulheres negras da periferia falando do seu trabalho, saindo às vezes. Então, o documentário acompanha todo esse processo pré-eleição, todas as lutas, até o primeiro dia delas uma delas no Congresso e a outra na as outras na Assembleia Legislativa. Eu fico pensando que talvez esse seja o caminho, sabe? Esses candidatos que têm um apelo muito maior, um apelo popular, que têm projetos, que têm realmente interesse, né? Claro que a gente tem visto nos últimos anos se proliferar os policiais militares, né, como candidatos, a gente tem visto muito. Os evangélicos, né, a bancada evangélica, a bancada do boi, da Bíblia e da bala, estão aí, né, fazendo muitos estragos, mas talvez esse seja um caminho, sabe, se fortalecer essas candidaturas dessas pessoas. Eu fiquei muito animada, confesso a vocês que fiquei muito animada. Eu sei que é um grãozinho, é algo muito pequeno, mas são esses algos muito pequenos que fazem a diferença também, né? Porque é como o nosso núcleo aqui. O nosso núcleo é um núcleo super pequeno que a gente está tentando lançar luz a assuntos terríveis, mas a cada pessoa que a gente consegue chegar faz uma pequena diferença. Então, talvez um dos caminhos seja esse, né? Ou talvez um dos caminhos seja se articular em grupos, né? Não sei, fico pensando, fico querendo trazer um pouco de esperança, porque não é possível que a gente só veja esse caos demoníaco no meio do caminho, né? É bem difícil mesmo. Eu tinha feito umas anotações aqui em cima da fala do Nico. Que bom que você traz essa fala de esperança, e acho que o que a gente está fazendo aqui, no fim das contas, é uma partícula disso, né? Acho que poder se agremiar num grupo que seja de 4 pessoas, 5 pessoas, e poder cultivar esse hábito de pensar isso, acho que nos fortalece para depois a nossa prática de trabalho, cada um no seu lugar, cada um no seu âmbito, cada um com a sua influência e tudo, agir e poder fazer esse trabalho de formiga mesmo. Acho que é uma questão que a gente não dimensiona mesmo. Acho que a gente não vai ter controle sobre o que isso pode produzir, em quanto tempo, para quantas pessoas, mas acredito que isso seja mesmo um modo de organização orgânico, e organização orgânica foi meio esquisito, né? Mas eu quero dizer assim, no sentido de ser algo espontâneo e que talvez, e que a internet está permitindo, que acho que essa pandemia precipitou que essas coisas acontecessem, e imagino que essa experiência que a gente vive aqui, por exemplo, fazendo isso que a gente faz, seja vivida em muitos milhares de lares, de casas, de grupos e tal, espero. E acredito que isso vai, de um certo modo, treinar, preparar as pessoas para essa confrontação, se um dia a gente precisar de uma confrontação maior, que nós estejamos mais bem articulados. Eu penso muito nisso, nesse sentido, assim. Eu acho muito salutar. E aí, pensando só, queria fazer 2 comentários sobre a questão da medicina aqui, que a gente, levando, tem uma série de coisas, e talvez tentando encontrar um momento bom para falar sobre isso. Um deles tem a ver com a fala do Nico, que ele comentou sobre essa questão do descaso, né, do colonizador branco com a medicina indígena, e foi realmente o que aconteceu, né? É como se a gente não considerasse que os indígenas tivessem uma medicina, a gente instituiu a medicina branca e ficou nisso até hoje, né? Então, o que sobrou houve algum resquício dessa cultura indígena na medicina que a gente pratica hoje no Brasil?
Talvez com os fitoterápicos alguma pouca coisa, mas na prática cotidiana eu não consigo lembrar de nada, assim. E é uma aberração isso, né? Porque é um povo que está aqui há 30 mil anos no continente, então há 30 mil anos eles estão sobrevivendo nesse continente, significa que eles estão lutando contra todas as mazelas que esse continente oferece e sobrevivendo a isso, ou seja, com a medicina que eles têm, e a gente simplesmente fez tábua rasa disso. E aí uma das coisas que me ocorreu na hora que o Nico comentou sobre isso, que é um traço também perverso do nosso modo de ser branco, nesse sentido, que é a fetichização do outro. E hoje, a fetichização da cultura medicinal indígena está, eu colocaria, em duas substâncias mais visíveis, em que isso salta aos olhos, que é a ayahuasca e a psilocibina, o cogumelo, que são derivados de plantas conhecidíssimas pelas populações americanas, e eu digo americanas, incluindo a América do Norte, América Central, América do Sul. Você vê aquelas estelas maias com cogumelos ali, eles tinham rituais em que eles usavam aquilo, tinha um sentido para eles, médico e tudo mais, a ayahuasca também. E o que a gente fez, se agora tem essa fetichização, a ayahuasca, que legal, que bacaninha, de uma maneira desconsiderando a sacralidade do uso dessa substância dentro de um rito próprio das comunidades locais. Então, hoje, se a gente pensa em ayahuasca, assim, a pessoa, o santo daime, já usa a palavra santo de branco, ainda essa coisa sincrética que é uma bagunça, e que, inclusive, dentro dessas comunidades, tem pessoas fascistas anti-indígenas, que você acha assim, fala, o que está acontecendo? Bom, então, alguém conhece, a gente tem acesso à ritualística que acontecia aqui nas populações indígenas autóctones, do uso das substâncias e do sentido dentro da cosmogonia deles, dentro da teogonia deles, do que significa usar ayahuasca e usar psilocibina? Não. Então é fetiche. Alguém vai se dispor a fazer descoberta disso e tentar encontrar em si a nova teogonia, a nova cosmogonia a partir dessas substâncias? Ótimo. Façamos isso abandonando os nossos preceitos de branco. A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue, né? Mas, tipo, é muito bom você ter trazido esse ponto da exotização nesse sentido de como, que eu estava pensando, né? Como que a gente quebra esse sistema de casta? Tipo, subvertendo, tipo, como a Silvia falou, elegendo pessoas que nunca tiveram nessa posição, tipo, mudando o sistema de valor no nosso alcance, mas muito bem lembrado, tipo, muito consciente não só dessa apropriação e exotização, mas tipo, do nosso... É muito delicado, né? Eu acho que é uma fase para a gente se empoderar de uma responsabilidade, leva uma conscientização quase perpétua, assim. Tipo, exato. Tem que pensar muito, né? Vai levar isso mesmo. Acho que é uma preguiça desse exercício que a coisa, sabe assim, que a gente se pega, ou eu me pego muito pela preguiça desse exercício de empoderamento mesmo, sei lá, é muito bom isso de reverter, subverter isso sem exotizar, né? Sem fetichizar trazer também, o seu interesse, fetichizar. Exatamente. E um outro aspecto que eu também queria trazer da medicina nesse sentido, a gente falou de duas situações aqui em que houve participação da medicina de uma maneira tácita e as pessoas a gente não olha para isso, assim, eu acho muito curioso. A fala do Marcelo, quando ele traz a história do Adélio, da fakeada, né, da facada fake. Teve um colega da minha classe, eu não vou dizer o nome aqui, claro, não posso, mas que atendeu o Bolsonaro nesse dia. Ele sabe o que aconteceu. E aí? Quem vai garantir? E assim, eu acho indecente, na verdade. A pessoa faz o juramento de Hipócrates de que não pode servir a isso, e serviu a essa grande mentira que instaurou esse processo que a gente vive aqui no país hoje. E aí uma última coisa ligado à ação dos médicos na fascistização deste país também. Eu tive aula na minha faculdade, estudei na Escola Política de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo. Eu tive aula de ética médica com um médico que era sabidamente ligado à tortura na época da ditadura, porque assinava atestados falsos de óbito. E ele dava aula de ética para a gente. Os meus colegas, eu tenho 115 colegas na minha turma que foram formados por essas pessoas. Alguns sabem dessa história, outros não sabem. E ele estava ali, institucionalzão, professor titular ali, dando aula para a gente. E aí, o que a gente faz com isso?
Os médicos participam ativamente do fascismo, da eugenia, dos experimentos bizarros que aconteceram em Auschwitz, na Alemanha, e participam no Brasil também. Isso é uma clareza que a gente tem que ter, é uma denúncia que eu estou aproveitando para fazer aqui. Olhemos para os nossos colegas. Por isso eu estava dizendo no começo, há médicos que estão se mobilizando contra esse desmonte do SUS, há médicos que estão olhando e falando assim, ainda bem que isso está acontecendo. Conheço As, um monte. as estruturas estão muito mais carcomidas do que a gente pode imaginar, né? Eu acho, Silvia, inclusive eu queria aproveitar para falar para você uma coisa. Às vezes a gente pode soar negativo, porque é meio até... É claro que a gente vai soar negativo nesse panorama tão horrível, né, de trem fantasma que a gente vive. Mas eu tenho esperança, sim, viu? Eu acho que é o seguinte, você falou nesse aspecto, eu acho que sim. Esse ano também teve muitas candidatas que se elegeram, muitos coletivos. Eu acho que por isso tem. Eu sou esperançoso porque na história, a história é cíclica, então nada, não há mal que dure para sempre. A gente está vendo aí nos Estados Unidos o Trump dando adeus, está tentando resistir, mas eu acho que ele não vai segurar a onda. Nós tivemos no Chile a questão, né, da Constituinte. Nós tivemos na Argentina, um tempo atrás, a questão do Macri dando adeus também. Então, a gente vê que a história ela é cíclica, né? A história tem períodos complicados e que passam, né? E eu acho que também na história há um período de conscientização em que demora, às vezes, para cair a ficha. E eu acho que também, aos poucos, uma boa parte da população está caindo a ficha para muita gente. Demora. Talvez não no ritmo que a gente queira, né? Mas demora. Mas essas mentiras, nesse império das mentiras que a gente vive, nesse mundo das mentiras que a gente vive, talvez uma dessas chaves viradas, como, por exemplo, isso que o Alexandre falou, de repente descobrem lá o negócio do Adélio, ou descobrem quem matou fulano, quem matou Maria. Uma chave virada é o castelo que cai. Então, talvez a gente tenha que ter um pouco mais de paciência nesse aspecto, né? Eu acredito muito que a resistência se faz nesse esforço que a gente está fazendo aqui em aprender. Se a gente tivesse uma missão na vida, cara, eu acho que a missão teria que ser aprender. A gente teria que aprender todo dia, com tudo e com todos, e tentar. Porque, cara, é uma luta contra a ignorância. Isso sim, é uma luta grande contra a ignorância. E se a gente puder aprender, e se a gente está fazendo isso e sentir em algum momento que isso é inútil, porque ninguém assiste, ou porque não sei o quê, saiba que não é, porque entre a gente está aprendendo muita coisa, está trocando muita coisa. E eu fico muito feliz dessa troca acontecendo, tal, porque me traz toda semana uma vitalidade, uma energia e um gás para ultrapassar esse chororô, né? Eu nem diria, Marcelo, que não fico preocupado com números, não, nesse sentido de tem que ter 40 mil ouvintes, 50 mil não sei o quê, lá. Até porque se a gente estivesse sendo alardeado e tudo mais, a gente estaria provavelmente falando coisas que as pessoas que agrada muita gente e estaria sendo fácil para muita gente também, que talvez não fosse interessante, assim. Eu já comentei isso, eu não acho que tem a ver com soberba ou arrogância, mas eu acho que a gente fala para o futuro. A gente fala para pessoas que talvez lá na frente olhem para trás e falem assim, o que aconteceu nessa pandemia? O que surgiu? Quem que falou? Quem levantou a voz? Quem se organizou? Quem não se organizou? O que aconteceu? E vão encontrar situações delicadas. Eu acho que isso aqui é uma dessas situações delicadas. Eu falaria agora pérola, porque eu acho que é delicado como uma pérola, mas que surge ali por conta disso, assim, né? Um grão ali que incomoda, você falando o que está acontecendo aqui, você transforma aquilo em algo brilhante, você quer transformar aquilo em uma coisa melhor. Então, eu fico pensando nisso, e que seja para a gente mesmo olhar para daqui a 10 anos, ou para minhas sobrinhas olharem para daqui a 10 anos, ou outras pessoas e tal. E talvez não precise esperar muito nesse sentido também, mas acho que se a gente fala coisas que são sinceras e elas vão resistir ao tempo, se elas são
não quero falar verdadeiras, mas legítimas, autênticas, mas no sentido da simplicidade, assim, daquilo que vem do que a gente está vivendo, da nossa vibração, e que é a verdade, de novo, para voltar a esse tema dos nossos afetos, Silvia, como você tinha comentado outra vez, que você acha isso importante. Eu acho que se a gente falar dos nossos afetos, a gente está falando de como a gente está recebendo essa onda de choque. Essa é a nossa verdade. A gente não está impondo para ninguém e querendo fazer disso slogan político, qualquer coisa nesse sentido. E isso resiste como verdade. Só isso, só por isso, e por isso vai resistir. Então, acredito que, daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos, alguém vai falar assim, teve um grupo ali atrás que fez um negócio chamado assim, vocês vão ver o que eles fizeram, e vão ter um registro da nossa sensibilidade de lidar com essa circunstância toda, porque as pessoas vão querer saber assim, como que as pessoas viveram o cotidiano da pandemia? Para além ai, que droga, que saco, que difícil, que não sei o quê. O que as pessoas pensaram nesse momento? Estamos deixando isso como um diário dessa época. É um diário que a gente está fazendo aqui. É o diário da ocupação nazista. Só que Exatamente. Diário do fim do mundo, eu diria. Não, em proporção do que todos os fake news e todos os absurdos que a gente está ouvindo, tipo, essa outra história, a verdade paralela que a gente faz, tem que ser da mesma altura, né? Para lembrar mesmo. É importante quando o Marcelo apontou, tipo, claro, o golpe da Dilma é diretamente ligado com os Estados Unidos, tanto como a ditadura. É sempre bom a gente colocar isso para fora, mesmo para o universo, entendeu? Tipo, sim, essas são as verdades do lado, pelo menos, que eu me assimilo ou que identifico, né? Sabe o que é legal? Eu acho que o mundo, Silvia, aí entra o aspecto poético, né? Quando você trouxe o Galeano, né? O Galeano é um cara que já faleceu já há um tempinho, né? Já, 3 anos? 2. Mas, cara, daqui a 50 anos, se o cara passar a mão no livro desse cara, ele vai se emocionar. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Não muda o poder da poesia, né? A gente passa pela literatura universal, as grandes obras ficam, as grandes coisas, porque há alguma coisa que é capaz de tocar um humano, algo que é universal tempo, né? E que é independente do tempo. Então, eu acho que isso nenhum projeto totalitário conseguiu derrubar, né, cara? Por exemplo, na Espanha fascista, na Espanha do franquista, do Franco, eles não conseguiram derrubar a poesia do Garcia Lorca, entendeu? Mataram o cara, mas o cara continua eterno. O Franco a gente nem sabe quem foi, sabe que foi um... E até esquece o nome dele, ainda bem que Então, esse poder, né? Esse poder que se eterniza, esse poder de sensibilidade, esse poder de gente que está numa energia legal, numa vibração boa e numa causa boa, né? Acaba... É um pouco solitário, às vezes você está em um número menor, com essa sensação de que não tem saída, tal, mas a gente não pode esquecer que muita gente já passou essa sensação muito lá atrás, várias vezes, já saiu dela, já voltou. E eu acho que a gente, sim, tem que manter o otimismo, né? Tem que manter a poesia, né? Poesia é um negócio fantástico para a vida da gente, né? E a arte, tudo isso, que cada um aqui, ao seu modo, é um artista, né? Então, isso também é uma válvula de escape fantástica para esse período que a gente está vivendo, né? Imagina você ser um cara sem horizonte, um cara meio burocrático, um cara meio quadrado, um cara não sei o quê. É pior para você enfrentar essas situações, né? A posição que você acaba assumindo é de receio total do mundo, medo das coisas, medo das pessoas, é uma posição paranoica, né? Você fica completamente retraído, ameaçado, sem a possibilidade de ter a liberdade do pensamento, que eu acho que é esse o exercício que a gente faz aqui. Exercitar... Fala, Nico. Não, que tipo, às vezes, eu me lembro quando o Bolsonaro, acho que vocês de repente lembram também quando o Bolsonaro se elegeu, que teve uma senhorinha, acho que italiana, dos anos 80, que falou, tipo assim, é bom o fascismo estar no poder porque é uma coisa palpável e vira uma coisa concreta, não tem a ilusão que não existe e isso pode ser enfrentado ser salutar, no fim das contas, né? É apenas uma corporificação de algo que já estava, isso é fato. A sociedade é assim, né? Então, eu acho que
Mas também eu vejo mesmo esse negócio do Boulos aí quase levar a prefeitura e toda essa emoção que a gente passou, tudo isso, são sinais, né? São sinais de que a gente não está sozinho nessa estrada. Tem muita gente aí para caminhar junto, né? E muita gente para despertar ainda. E aí que cabe cada vez mais a gente estimular as pessoas a produzir qualquer coisa. Exatamente. Produz aí. Você quer fazer alguma coisa, você tem que ser ativista. Produz, bota uma fotografia. Agora, não só botar uma fotografia no Instagram, porque também é um meio de controle, né? Infelizmente, eles controlam muito a informação. Mas talvez tentar pensar fora da caixa e produz, manda uma carta para alguém, faz algum, sei lá, picha um muro. E essas coisas como, tipo, o que a gente faz todo dia que a gente tem algum controle é como a gente gasta o dinheiro, começando, tipo, tentar conscientizar. Isso que eu estou tentando fazer, né? Como que eu gasto o meu dinheiro? O que eu estou sabendo ou não sabendo? Perfeito. Né? Tipo... E esse é um poder enorme, porque se a gente abre os olhos das pessoas para isso, e não é uma pessoa que vai ter essa clareza, mas milhões de pessoas, a gente faz muita diferença. Isso é impressionante, a gente tem que se apropriar disso, assim. Esses R$2 que você compra ali o seu chocolate daquela marca e não da outra, você está fazendo uma opção política mesmo, você tem que ter essa clareza. Exato, se você compra um tênis de uma marca que é responsável e a outra que não, você não vai comprar na Havan alguma coisa, ou você também tem que fazer a opção, vou parar de comer carne, bicho, não só pelo sacrifício animal, que é barra pesada, mas às vezes eu não estou ligado para isso, mas pela devastação da Amazônia, você pode, pelo menos, comer uma vez por semana, ou comprar do pequeno produtor, não sei, mas atitudes importam, e o consumo é uma coisa que está na mão de todo mundo, o poder de todo mundo fazer, entendeu? Então, só isso, você já quebra uma indústria, cara. Você fala, não compra mais nada do cara ali, cara. Exatamente. Já era. Então, comprar no Carrefour nunca mais. Nunca mais. O Carrefour... Eu não compro nunca mais no Carrefour. Eu decidi isso. Habib's, lojas americanas, Havan, Centauro, tem uma lista aí de tem uma gente. lista Barilla, gigante. não como mais faz uns 8 anos já. É importante a gente saber esses nomes, né? Claro. Criatividade. E de onde comprar também, né? E as outras opções, né? E daí você tem que falar para sua vizinha, não vai lá não, que eu vi o preço está melhor lá, essa roupa que ele faz é vagabunda, ele desfia, tá? Você vai ter, isso aí. vai aumentando essa rede, né? Maravilha. Pessoal, eu vou dar uma aqui bate um gongo aqui, deu 1h30 de gravação só. Vamos terminar? Vamos encerrar as nossas falas? Marcelo, por favor, traga aí o seu... É só para falar, eu acho que ativismo é legal, porque tem uma amiga uma amiga de manifestação, que eu encontro ela de vez em quando, uma figura grande, e que ela fala assim, olha, cada um faz o que pode no ativismo. Eu não posso ficar jogando pedra, pichar muro, tal, não sei o quê, mas eu vou na banca de jornal, pego as revistas, vejo, boto um monte de revista na frente, assim, tapo todas elas, assim. É a minha forma de fazer a revolução. Então, eu acho que é isso. Pequenas práticas, claro. A gente encontra os seus gestos ali. O que dá, eu acho que com informação, ajudando um ao outro, solidário nessa coisa, quando a pessoa está puta, em vez de... foi um bom toque que você falou, quando a gente está jogando só para o negativo, a gente tem que falar, então vamos fazer alguma coisa? Isso daí, vamos fazer alguma coisa. Não importa o quê. Com graça e leveza também, que é a nossa vantagem sobre eles, né? A gente ainda pode se arrogar isso, né? Nós podemos encontrar mais leveza e mais graça nos nossos gestos em relação aos fascistas, né? Então, usemos isso como nossas armas, né? A gente tem repertório, tem horizonte, é capaz de fazer coisas incríveis, né? E não pode ser, vamos dizer assim, se igualar no ódio também. E isso é muito difícil. Esse é o grande desafio. A gente não ser tomado pelo ódio. Porque muitas vezes, eu confesso, a gente tende a odiar mesmo, e tem que respirar e falar, bom, então eu vou fazer outra coisa aí. Mas que
uma vez por semana, esse papo aqui que fica registrado, para mim é excelente, é um prazer imenso participar e me faz muito bem. Maravilha, Marcelo. Vocês querem terminar falando alguma coisa? Eu acho que a fala do Marcelo encerra para mim. Né? Também acho. Tá. É isso. Assina embaixo. Nico? Também. Maravilha. Pessoal, ótima noite para todos vocês. Até quarta-feira que vem, então. Até. Um super abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Marcelo.